Sejam bem-vindos a mais um Empreender é Preciso. E hoje a gente vai falar de startup. É isso aí. A gente está trazendo novamente o Tony Stark brasileiro, segundo o Diegão. Diegão que hoje vai chegar um pouquinho atrasado, mas vai chegar. Nosso fazendeiro mais sexy do Brasil, segundo alguns integrantes aí desse podcast. E hoje a gente está novamente com o Ivan Viana. Seja bem-vindo mais uma vez, Ivan. Obrigado, Ivan. Obrigado aí pelo convite. O Ivan, para quem não conhece, ele já gravou um podcast com a gente. Foi o primeiro que a gente soltou. Dá uma procurada aí que vocês vão achar na listagem aí dos nossos podcasts. Foi o primeiro. Ele começou também agora recentemente com a startup, que é o Prevision. Ele vai contar um pouquinho para a gente do que se trata, né? Ivan, o que é a Prevision, né? Como é que começou essa ideia? Então, legal, obrigado aí mais uma vez aí pelo convite. É sempre bom estar conversando sobre esses temas com vocês. Bom, a Prevision ela é uma plataforma de inteligência de dados para a indústria da mobilidade. Eu sei que falar isso é falar um negócio genérico demais. O que a gente faz hoje, e por que eu digo hoje? Porque toda startup está sempre buscando novos modelos de negócio. Hoje a Prevision optou por criar toda uma base de aprendizado na indústria automotiva. O que a gente faz? Nós somos uma inteligência que trabalha em uma aplicação que vai dentro dos veículos de teste das montadoras. Então antes, não sei se vocês, para quem não conhece como funciona, antes de lançar um carro, as montadoras precisam rodar muitos quilômetros com esse carro para poder avaliar vários aspectos, segurança, funcionalidade, os aspectos funcionais do carro e até aspectos. E tudo que o motorista de teste percebe, ele vai anotando para repassar para a engenharia para poder corrigir antes disso chegar na produção. Então é como se fosse um teste mesmo, chamamos isso de teste de rodagem. A gente percebia que grande parte do problema do recall ou de eventos de garantia que você precisa reclamar com a montadora estão ligados a problemas pequenos que não foram percebidos durante esse teste. O que a gente fez foi exatamente isso. A gente criou um sistema que é um assistente de voz e o motorista não precisa mais anotar nada. A gente lê todos os sensores do carro, a gente lê todo o posicionamento dele, né, a geolocalização, onde o carro está, e a gente soma a voz. Então a gente entrega para a engenharia o cenário de reprodução da falha e eles corrigem isso antes do veículo ir para a produção. Então a gente criou um processo de assistência de voz que vai dentro do carro. Enquanto o cara está dirigindo, ele percebe, perdeu potência. Ele precisa falar isso, perdeu potência. Eu já sei em que marcha estava engatado, qual a velocidade, qual era o giro de motor, temperatura, que tipo de piso ele estava. A gente sabe tudo. Entendi, isso, mas não precisa falar nada. Mas então, a pessoa que está fazendo o teste, ele tem que informar, né? Basta falar. Entendi. E aí o que a gente está fazendo é classificar automaticamente esses eventos, entendeu? O software vai identificar como é que estava o carro a partir daquela notificação da pessoa que está fazendo o teste. A gente tem um equipamento conectado no carro para ler todas essas variáveis, né? Isso passa por Bluetooth para o celular e do celular para a nuvem. Então tem uma arquitetura aí complexa que a gente acabou desenvolvendo em parceria com o Centro de Pesquisas, que é o CPQD lá em Campinas, para poder entregar essa funcionalidade. Muito top. E só funciona em carro? Vocês também caminhões, outros veículos maiores? Por isso que no começo eu falei que nós somos uma plataforma de inteligência de dados para mobilidade, porque a gente está ampliando. Assim, a gente começou no carro e foi o nosso ambiente de aprendizagem, que a gente chama de veículos leves, né? São os veículos de passeio que a gente conhece. E agora a gente está indo para os utilitários e para os veículos pesados. Esse é o projeto, a gente acabou de ser aprovado no edital de inovação para a indústria. Na verdade, foi no finalzinho do ano passado. Eu falei, acabou, está passando tão rápido, né? E a gente vai fechar uma parceria com a Bosch e com a Federação das Indústrias do Paraná para desenvolver essa integração com veículos pesados agora. Sensacional, cara. E de onde partiu essa ideia? Como é que vocês enxergaram essa necessidade? Solicitaram a vocês? Como é que vocês chegaram nesse ambiente? E eu acho que aí já começa uma oportunidade, assim, o empreendedor, ele precisa estar muito atento a essas oportunidades. E eu acho que aonde tem problema, tem oportunidade. Com certeza. E a gente via, assim, o Brasil, ele tem um volume de recall gigantesco. Só para você ter uma ideia, assim,
os dados mostram que no ano passado, 2019, quase 3 milhões de veículos precisaram voltar às concessionárias para reparar algum vício na produção, algum problema, algum defeito. Então, cara, isso aí é praticamente quase toda a produção, entendeu? De alguma forma tem algum reparo que precisa ser feito. Isso é um custo enorme. E é muita grana indo embora, né? É muito, e não só dinheiro do custo do trabalho e das peças, mas é o custo da marca também. Porque quando você compra um carro e ele vem com um defeito de série, cara, você fica bravo com a marca, né? Você pagou por um carro zero para não ter esse problema. Você perde a credibilidade, né, do usuário, né, do cliente. Exatamente. E aí o que nós optamos por fazer foi investigar esse problema e tentar mitigar o problema, porque eliminar não dá, entendeu? Mas se eu conseguir reduzir, como o volume é muito grande, o problema é muito grande, a gente começou a ter sucesso nesse desenvolvimento. E aí hoje a gente amplia o campo de visão, de possibilidades, porque a gente saiu agora do ambiente industrial e a gente pode ir para qualquer lado que esteja conectado à mobilidade, né? Sim, com certeza. E me conta uma coisa, essa tecnologia é um aparelho que vai ligado ao carro, no circuito elétrico? Como é que ele capta esses... Todo carro tem uma porta de diagnóstico, isso todos os carros têm. A gente está falando dos carros mais novos, 92, 94 para cá, que é a porta de diagnóstico que você leva no mecânico, eles plugam aquele scanner para ler o circuito todo do barramento CAN, que a gente chama. E é nessa porta que o nosso equipamento vai conectado, porque aí eu leio todos os sinais. Perceba o seguinte, assim, o que aparece no seu painel do carro lá é algo que trafega num barramento, que é um barramento que a Bosch é uma das líderes de mercado nesse tipo de barramento, e a informação chega no seu painel porque ela trafegou. Então saiu o giro do motor, apareceu lá. Assim, o quanto de combustível você tem, porque tem um sensor dentro do tanque que leva essa informação até o painel. O que a gente faz é pegar todas essas informações, entendeu? E acumular num Big Data para poder fazer a análise do comportamento. Somado a isso, eu tenho a localização, porque o celular tem um GPS, então eu sei aonde o carro estava, então a gente tem toda a parte de rastreabilidade. E aí, tendo a localização e a hora, eu tenho toda a parte de microclima, então temperatura, porque tudo isso influencia, altitude, temperatura, influencia principalmente carros a combustão. E aí a gente vai somando tudo isso para criar o que a gente chama de cenário de reprodução de falha, que é o que a gente entrega efetivamente para o mercado. Sensacional, cara. E é impressionante que a gente tem costume de... Tudo que é do Brasil, tudo que é brasileiro, principalmente tecnologia, a gente tem um julgamento a fazer, tem um pé atrás, e isso tudo é tecnologia brasileira. Sim, né? Sim, é 100% nacional. Foi engraçado, assim, a nossa parceira é uma montadora francesa, né? E quando a gente apresentou, eles têm um comitê global de inovação e, geralmente, a cada ano eles escolhem 5 tecnologias promissoras de startups para investir. E no ano passado, nós fomos uma das 5 tecnologias escolhidas pela montadora no Comitê Global de Inovação. Isso não é comum, entendeu? Não é comum a América Latina mandar a inovação para a França, entendeu? O contrário é comum. A França manda a inovação para cá. Sensacional. E a gente fez a mão inversa. E isso a gente tem que mostrar, né, cara? O Brasil evoluindo, de certa forma, em tecnologia, em inovação. No ano passado foi muito legal, cara. Foi um ano muito especial pra gente. Assim, no ano passado a gente foi convidado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio com o governo chinês e o governo de Macau. Nós estivemos na China num roadmap de tecnologia para debater isso, e foi muito legal, que foi uma reunião de empreendedores de língua portuguesa que aconteceu em Macau. E a gente falou exatamente isso, né? Assim, o Brasil tem um potencial criativo imenso, só que a gente acaba não transformando as boas ideias em boas soluções. A gente é bom em ter ideia, mas a gente não é tão bom em ter solução. Exatamente. A execução deixa a desejar. Esse é o problema. Mas isso está mudando, tá? Assim, isso está mudando. Eu falo que eu não falo isso com pesar, não. Eu acho que identificar o problema já é parte da solução, né? Com certeza. É o pontapé inicial, digamos assim. Exatamente. O que falta é a gente chutar para o gol. É isso aí. É agir, né? Essa experiência, você já até inclusive tinha contado para mim, eu achei sensacional essa experiência na China, de ter levado, o Brasil levando tecnologia para fora, é sensacional isso.
como é que foi essa experiência? Vocês foram convidados pelo governo chinês? Vocês mostraram um projeto para alguma montadora? Se interessaram? Na verdade, como é que foi essa experiência? Isso é até legal, existe uma comunidade de países de língua portuguesa, né, que é uma comunidade que foi capitaneada por Portugal. Também Portugal criou para intercâmbio de informações e compartilhamento de ideias entre esses países. E anualmente eles promovem alguns eventos e acabam promovendo encontros de empreendedores desses países para debater sobre temas específicos e apresentarem soluções desenvolvidas nesses países. Macau foi colônia portuguesa também, apesar de ninguém lá falar português hoje, mas é um país que acaba sendo a porta de entrada para soluções de língua portuguesa no mercado chinês. Então, Esse evento, que foi o MIS, que nós fomos lá, ele é um encontro para a gente exatamente debater isso, assim, apresentar tecnologias desenvolvidas em países de língua portuguesa e debater sobre o futuro desse intercâmbio, né, de inovação e de ideias, e de como isso abre mercados, porque a gente está falando o seguinte, assim, Portugal pode ser a porta de entrada para boas soluções brasileiras que querem alcançar o mercado europeu. Macau pode ser uma boa porta de entrada para quem quer acessar o mercado na Ásia, né, na China principalmente. E os países da África que falam português, eles acabam sendo a porta de entrada também para a entrada do mercado africano, ali, Angola e tudo. Então, esse é o principal motivo, né? Assim, a gente primeiro entender que existe um mundo grande aí que fala português e que isso traz oportunidades além do nosso próprio país, né? E é bizarro isso, cara, porque a China, apesar dos apesares, todos nós sabemos, mas é um país com uma tecnologia muito avançada, né? É um país que exporta tecnologia. A gente tem a Huawei, a gente tem a Xiaomi, tem milhares de empresas com tecnologias absurdas. E o Brasil... É engraçado você falar isso, porque assim, nos últimos anos eu tenho ido ao Vale do Silício e com uma certa até frequência, e eu digo para você que assim, o Vale sempre causa muito impacto em quem visita, principalmente a primeira vez, porque é um lugar onde você vê que efetivamente a tecnologia nasce e as soluções nascem, então é um lugar que inspira muito e impressiona. Principalmente para quem não está acostumado com isso, como nós, Sem dúvida. Mas quem vai à China, eu acho que tem um impacto que é 10 vezes maior, porque a gente tem uma visão ocidentalizada do mundo, a gente acha que o mundo é isso só. O mundo é muito grande, cara. Tem coisa muito boa em outros locais. Eu não estou entrando aqui no mérito das ideologias e governamentais. Eu estou efetivamente analisando o fato. E o fato é que esses caras estão produzindo tecnologia a passos muito largos, assim. O que eles têm hoje é uma acurácia absurda de reconhecimento facial, de inteligência artificial aplicada ao reconhecimento facial, e a áreas como a parte de autonomia para veículos autônomos, né, toda a parte de inteligência artificial aplicada à autonomia, toda a parte de pagamento digital. Os caras estão ano-luz na frente, sabe? Principalmente a questão de pagamento digital, que é uma coisa que no Brasil me incomoda demais. É dinheiro, assim, é papel. Eu vou dizer, cara, você vê em cidades como Xangai, como Shenzhen e as maiores lá como Hong Kong, o mendigo não quer dinheiro, Luan. Ele quer que você escaneie o QR Code que está no pescoço dele, entendeu? É bizarro. Então, assim, porque o dinheiro não vai adiantar nada para ele, mas o QR Code ele compra qualquer coisa, entendeu? Eu já li que não aceitam dinheiro em vários locais na China. Cartão de crédito. A gente teve problema. Cartão de crédito internacional que você usa no mundo inteiro. A China é um outro mundo. Então, assim, são é conectado a pulseira, é conectado a celular, tudo com NFC. Ilimitado. Eu acho que a gente tem que começar a ter uma visão mais global no sentido real mesmo. E eu tô falando China, mas assim, se você for para o Oriente Médio é um outro mundo, se você for para a África é um outro mundo. A Europa é um outro mundo e os Estados Unidos, mas a gente tem uma visão muito americana do mundo, vamos botar assim. É verdade. Eu não estou julgando o valor, mas eu acho que dá para a gente pensar em soluções globais, entender um pouco dessas necessidades de mercado. Cara, só você pensa na China, é tão grande o negócio, a escala é tão gigante,
que é assustador. Você fala assim, os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes. A China tem 850 milhões de pessoas que pagam digitalmente todos os dias, entendeu? É bizarro, é um outro nível, né? Caraca, assim, então me assustou, mas me abriu os olhos para ter menos preconceito, e isso também é importante. Os preconceitos, às vezes, eles nos limitam, até na leitura. O negócio não pode ter preconceito, você tem que ter fatos, se guiar pelos fatos, entender o mercado, não se apaixonar pela solução, mas se apaixonar pelo problema, né? Você olhar o problema e correr para cima, entendeu? E essa questão do dinheiro que você falou é muito interessante. Eu, como o meu negócio é delivery, né? O Brasil está muito atrás, e eu vejo isso, em relação à máquina de cartão, algo simples, um negócio que, tem gente que não aceita cartão hoje em dia, em 2020, é um negócio absurdo. Aí você vai questionar o porquê, porque paga taxa disso, paga taxa daquilo, e as pessoas não entendem que as taxas, o que é cobrado, ele tem que estar dentro do valor do produto, e não você simplesmente eliminar a tecnologia porque tem taxa. E se você abrir uma alternativa, porque, por exemplo, eu mesmo, como cliente, eu não me lembro a última vez que eu saquei dinheiro, eu juro, eu não me lembro. Então, se a loja, para mim, não aceita cartão, ela simplesmente perdeu o cliente, porque eu não tenho dinheiro e eu jamais vou a um banco ficar em fila para sacar dinheiro e pagar o cara. Ele simplesmente vai perder o cliente, porque eu vou no próximo. É basicamente isso. E é isso que as pessoas hoje, que eu vejo muito, principalmente os meus clientes, eles não entendem, né? E a gente precisa buscar essa alternativa. Hoje as coisas estão melhorando, tem o PicPay que dá cashback. Eu acho que a gente ainda está muito atrás, mas estão surgindo soluções. A gente está engatinhando, que eu digo, né? Ainda vem algumas soluções tecnológicas que estão tentando aprimorar isso no mercado, colocar na cabeça, principalmente de pequenos empreendedores, que não tem jeito, a taxa ela existe porque a tecnologia ela precisa sobreviver de alguma forma, então tem um custo, tudo existe um custo. Isso tem que estar na tua formação de preço, cara, assim, você tem que contar isso na hora de formar seu preço, entendeu? Exatamente, e aí que até os pequenos empreendedores, eu acho que a gente ainda está anos-luz atrás de países mais, como é que eu vou dizer, mais orientados ao empreendedorismo. E aqui a gente precisa de caminhar, a gente precisa ouvir pessoas experientes para poder mudar, para poder chegar nesse patamar de evolução que o Brasil está atrás ainda. E não tem volta, né? A gente estava falando essa coisa do pagamento, né? De pagamento digital. Com o Covid, então, especificamente com o que a gente está passando de mudança, é mais um motivo para você repensar teu negócio, assim, de que forma dá para digitalizar o negócio, de que forma eu tiro o contato, né? Porque isso pode ser uma estratégia de ganhar mercado. Se você é físico, você está limitado a uma região geográfica. Se você é digital, o planeta passa a ser o teu potencial mercado. Exatamente, entendeu? Exatamente. Então tem esse aspecto também. Um outro aspecto importante do pagamento digital é orientar também o negócio a dados, porque se você paga digital, você começa a ter uma série de informações atreladas ao pagamento digital que podem ser relevantes para melhorar o ajuste do negócio. Você começa a ter dado de regionalização, bandeira que o cara usa, qual é a aplicação que ele usa, porque você pode formar parceria. Então aí começa a abrir muita oportunidade. Exatamente. Você olhar, tem muita gente que olha isso só como custo, né? Eu olho isso como talvez uma vantagem para adquirir novos clientes. O cara que usa PicPay, poder ter o cashback, para ele é um baita valor. Então, assim, estar lá faz sentido. Eu gostaria de estar lá. E o lojista não paga. A plataforma, de certa forma, ela repassa esse cashback para o usuário. Então, quer dizer, você não aceitar o PicPay... Eu digo assim, hoje se você vende alguma coisa, você tem que aceitar o máximo de forma de pagamento possível, transferência, você tem que ter todos os bancos digitais, Nubank, Banco Porque antes o empresário, o lojista, ele podia se dar o luxo de determinar quais canais ele vai querer receber. Agora quem dita isso é o consumidor, cara. Não é qual que você quer receber, é o que eu quero pagar. Olha. Exatamente. Exatamente. E se você não se adequar a isso, certamente vai ter exatamente. Vai levar o cliente, entendeu? O Nubank vai para dizer isso, entendeu? Assim, ó,
Na verdade, essa é a grande parada da disrupção, né? É engraçado você falar isso, porque você falando isso me traz assim. Essa é a grande mágica da disrupção. A disrupção ela acontece porque um player estabelecido não se dá conta ou ele dá uma importância menor para uma mudança de comportamento. Os empresários, os empreendedores que não derem a devida importância a isso, eles vão ser disruptados por empresas como essa, como o PicPay. Daqui a pouco eles simplesmente perderam o bonde do negócio, entendeu? Então eu acho que esse mercado está passando por um grau de disrupção muito grande. Os grandes players já estão atentos a isso. A gente tem visto, as fintechs têm crescido absurdamente no Brasil, absurdamente. Em volume de investimento, são as que mais recebem investimento externo, porque ainda tem um outro aspecto, assim, nós temos mais de 200 milhões de pessoas nesse país, e a gente viu que tinha 50 milhões de pessoas invisíveis. Então a gente está falando que 50 milhões de pessoas desse continente que a gente vive aqui, que o Brasil é quase um continente, eram completamente desconhecidos e desbancarizados. Olha o tamanho da oportunidade. 50 milhões de pessoas é quase uma Espanha, entendeu? Exatamente. Então, assim, né? É só para entender as oportunidades que estão nisso. Então, as fintechs, elas estão muito de olho nesse cara que é desbancarizado, que não quer pagar taxa, que não quer pagar mensalidade, mas quer ter acesso a serviços financeiros, entendeu? E falando em relação à startup, eu acho que, principalmente falando nas fintechs, além do foco na tecnologia, e aí que eu vejo a diferença das fintechs para os bancos tradicionais, além da inovação, eu acho que a experiência do usuário ela é sensacional. Eu sou um fã apaixonado pelo Banco Inter. Tenho ações de Banco Inter. É um banco assim que eu acho inacreditável. O aplicativo... O que eu mais gosto do Banco Inter é a conexão com o melhor time desse planeta. Só isso que eu acho que é. Aí você forçou um pouco a barra, mas... Ele não é o Inter, é o Inter que patrocina o Flamengo, é ele? Não. Eu achei que era o Inter, eu não conheço. O Inter patrocina o São Paulo, eu já falei, então não. Do Flamengo qual é? Eu confundi, o do Flamengo é o... Ai, meu Deus. Se eu não me engano é o C6, aquele C6. Não, é BS... Isso, BS3, não. BS2, BS2? BS2, é. Isso, você sabe que eu achava até que o BS2 era uma marca ligada ao Inter, não é? Olha só, viu? Ignorância. Não, acho que não. Eu sou flamenguista, você sabe disso. Com certeza. Eu até achei estranho. Falei, porra, o Ivan tá atraindo a nação. Mas eu achei que essa marca fosse ligada ao Inter. Quando você começou a falar, eu achei que fosse ligado. Não. E uma coisa interessante do Banco Inter, que não tá nos patrocinando aqui, mas se ouvir esse podcast, com certeza vai nos procurar. Eles, recentemente, eu acho que o Melios, eu não sei se você conhece a plataforma Melios. Sim. Eles têm um programa sensacional de cashback, inclusive eu falei isso no meu Instagram, e eu acho que o Banco Inter começou a ver isso como oportunidade e criou um shopping com cashback dentro do próprio banco. Genial, ele vira canal. Sensacional. E o cashback é automático na sua conta corrente, é muito rápido. E é uma inovação atrás da outra que o Banco Inter recentemente agora criou uma operadora de telefone. Então vão buscando, né? A experiência com o usuário vai sendo cada vez melhor. Você tocou num ponto importante, porque assim, muita gente acaba focando muito em tecnologia. Assim, tecnologia não é assim, ela é meio, ela não é fim. Por isso, entender bem o problema e entender bem de pessoas vai dar a você a capacidade de olhar e resolver bem problemas. E a tecnologia ela é a forma que você tem para escalar. Então, eles têm que olhar a tecnologia não como fim, mas como meio. Eu posso usar essa tecnologia para escalar, para chegar a mais pessoas, entendeu? Então, esse é um ponto importante, porque muita gente fica seduzida por tecnologia ou encantada por tecnologia, e olha para ela como a solução para todos os problemas. Não, a solução para os problemas é entender bem o problema, ver de que forma você melhora a experiência, reduz atrito, diminui tempo, melhora a produtividade, a eficácia, a eficiência desse negócio e entrega lá o resultado que o cliente espera.
muita gente olha para a tecnologia como a solução. Não, ela é o meio que você vai usar para escalar isso, entendeu? Com certeza, com certeza. Ivan, voltando a falar da startup, né? Hoje a gente sabe que muita gente, a gente conversou já anteriormente, muita gente tem boas ideias e não sabe o que fazer com elas, por onde começar. Aí eu te pergunto, como que eu sei, né? Na verdade, primeiro, me conceitua startup, para a gente partir para a pergunta. Isso aí cara, assim, tem muito... Eu falo que startup é um grupo de pessoas com conhecimento distinto que está trabalhando para achar um modelo de negócio que ele consiga repetir e que está sempre trabalhando em ambiente de extrema incerteza. Então, assim, startup é isso, é a incerteza que mantém ela como uma startup. Quando essa incerteza some, isso virou uma empresa tradicional, entendeu? Se você tem mais respostas para as perguntas, isso já não é mais uma startup. Então, isso é startup. É gente com conhecimento diferente, procurando por um modelo de negócio que ele consiga repetir e trabalhando em condição de muita incerteza. Essa definição não é minha, essa genialidade vem do Eric Ries, entendeu? E ele fala isso, que é um dos caras que escreveu o livro Startup Enxuta, e é o papa desse negócio. Quando a gente olha para isso, assim, precisa primeiro identificar um problema. E aí, se você vai escolher o problema que você vai atacar, cara, escolha sempre o problema que tem maior grana envolvida, maior dor envolvida, porque esses são os problemas mais economicamente financeiramente melhor para analisar, né? Se vamos botar nesse sentido. Então, é isso, é olhar sempre como você pode modelar um negócio em cima de um problema ou de uma deficiência de algum mercado. E o que eu preciso para montar uma equipe de startup? Muita gente fala, não, eu preciso de muita grana, eu não tenho condições, eu não tenho investimento. O primeiro ponto, assim, precisa ter um bom problema. Esse é o primeiro ponto, assim, ter um bom problema. Porque às vezes as pessoas falam que tem uma boa ideia. Ideia boa a gente tem o tempo inteiro. Eu falo, a ideia que a gente tem agora tem 200 chineses tendo a mesma ideia. A diferença dessa coisa é a execução. Assim, o que você está fazendo para essa ideia se tornar um projeto? E aí isso começa a nascer uma startup. Inclusive tem aquele ditado que um saco com milhões de ideias vale 10 centavos, né? Se você não executá-las, nada não vai ter diferença nenhuma. Então, assim, se você tem uma boa ideia e quer transformá-la num bom projeto, você tem que trazer pessoas boas para estar junto com você. E, assim, não precisa ter dinheiro. Se a ideia é tão boa, você vai conseguir juntar um time que acredite nessa ideia, tá claro? E aí você vai começar um ciclo de desenvolvimento de projeto que começa no primeiro passo mais importante, que é a validação. Como é que eu valido isso? Como é que eu entendo se faz sentido isso? Como é que eu entendo se o mercado pagaria por isso? E não é perguntando para o seu amigo se ele pagaria R$1.000 pelo seu produto. É lógico que ele vai dizer que sim, porque ele é seu amigo. É entendendo a dor, é fazendo perguntas abertas para o mercado para entender o que você pode melhorar. E aí cria o que eles chamam de MVP, que assim, é o produto mínimo viável, a menor parte da solução que você conseguiria cobrar por isso, para já começar a ganhar alguma grana com esse negócio. Então o MVP ele não é uma versão mal acabada da sua solução, não. Ele é a menor parte da sua solução que você conseguiria cobrar para alguém usar, porque eu vou ganhar grana com o MVP, entendeu? O MVP é você gastar um mínimo para produzir, né, o seu produto, digamos assim, para o seu cliente conseguir entender o que você está vendendo, o que você está propondo. É isso. Então, eu acho que... E aí é até legal, cara, eu não sei quando vai sair esse podcast, mas dia 29 de maio agora fecha o Startup Rio, né? Eles vão fechar a submissão de projetos. E aqui a gente tem um programa que chama Startup Rio, que dá R$60 mil. Esse ano estão dando R$60 mil para você começar essa ideia, além de toda a formação para poder desenvolver o time, desenvolver. Então, assim, tá aí aberta a inscrição até o dia 29 de maio. Para quem ouvir, ainda dá tempo. E para quem não ouvir, no ano que vem, fique atento, que é um programa muito legal aqui da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Já é um programa que vem de outros governos, não é nenhuma coisa de governo, é de Estado. Então é legal isso. Uma coisa boa que internalizaram aqui no estado do Rio, que é o programa Startup Rio. E é bacana, eu tive o prazer de participar de algumas feiras de startup, porque você encontra pessoas de diversos setores. Você encontra cara de TI,
que normalmente é o que fala pouco, mas que ele está ali para resolver, consegue desenvolver o que você precisa. A gente tem um vendedor, tem um cara de negócios, então tem um cara de marketing, é um mix de pessoas, né, de vários ramos, que estão ali para buscar um time, que estão ali para colocar uma ideia para funcionar. E esses eventos, eles estão presentes em vários lugares do Brasil. Basta dar um Google aí, você procura e tenta participar. Então, eu acho que se você tem uma ideia que você julga interessante, que você acha que daria para fazer um modelo de negócio, é bom procurar essas feiras, é bom participar para amadurecer a ideia, né? E até para conversar, de outras cara, pessoas. assim, e para conversar, por exemplo. Aqui fazer networking, né? Aqui a gente tem o Rio Sul Valley. Assim, eu sempre falo do Rio Sul Valley porque é uma baita de uma oportunidade de conhecer gente diferente. Às vezes a ideia que você tem um muito cara bacana. que tá lá, pode ter uma ideia para te ajudar. Então exatamente complementar a tua ideia, você conseguir somar força, né? Exatamente. E eu acho que o networking para você ter uma ideia bacana, né, que você tem uma ideia que acha viável, ouvir outras pessoas é muito bom, porque às vezes a gente até conversou sobre isso, né? Você está apaixonado pela ideia, você acha a ideia sensacional, mas você nunca ouviu um contraponto, você nunca ouviu uma opinião de terceiros, né? E aí pode ser que doa um pouco a opinião de uma outra pessoa da área ou fora da área. Pode magoar seu coração. Você tocou num ponto importante, que geralmente quem tem ideia de startup é meio filho, né, cara? Exatamente. E assim, cada crítica que eu falo que você recebe, seja de um mentor, seja de alguém num evento desses como Startup Weekend ou qualquer coisa, na verdade deveria ser agradecido, porque é melhor que você erre enquanto está no campo das ideias do que você errar no campo da grana, porque senão você pode quebrar porque você não ouviu uma crítica. Então, assim, exatamente. A crítica que chega, ela é um presente, porque ela está te ajudando. Quem ignora é que é pior. Se o cara não fala para você, isso é ruim, porque você sequer teve a oportunidade de saber o problema que você tem, entendeu? Mas se alguém perde tempo para te dar um feedback, para dizer que a tua ideia isso daqui eu acho que não é tão legal, cara. Ouve, absorve o que for pertinente e o que não for, se agradece, cara. Assim, obrigado. Eu falo, todo empreendedor, ele precisa ter esse filtro, sabe? Ele precisa fazer uma análise da crítica, o que é pertinente, o que ele precisa absorver e o que ele tem que ignorar, entendeu? Eu sou experiência própria disso. Eu participei de um evento de startup com um time meu, na época de faculdade, e eu era apaixonado pela ideia. Eu achava a ideia muito inovadora e tudo mais. E participei dessa feira, foi pela primeira vez, né, que eu tive contato com uma feira de startup. E, veio o cara da banca, começou a conversar com a gente, e o cara começou, a dar porrada voadora, bicuda, tudo que podia. Falei, mas que filha da puta, rapaz. Não, o nome é ruim, a ideia é ruim. A ideia não é ruim, ele falou, a ideia não é ruim. Mas, sei lá, 10% da ideia é boa, o resto você pode retirar. Eu falei, esse cara tá de sacanagem, eu perdi tempo para fazer tudo que eu fiz pro cara vir com esse papo. Porque você não tem dinheiro para bater de frente com os principais concorrentes. E aí você vai analisando, você vai, deixando de lado o amor, a paixão pela ideia e vai sendo mais frio, analisando mais calculadamente, você vai vendo não tem jeito, você tem que ouvir, você tem que tomar porrada para você conseguir enxergar, para você abrir os olhos para a realidade. Precisa disso, precisa ouvir terceiros. Porque se você não ouve, e principalmente os potenciais clientes, né? No processo de validação ele é fundamental, porque até o pessoal do boxe fala, né, que nenhuma estratégia resiste à primeira porrada na cara. Assim, isso deve ser assim, o boxeador deve entrar lá, já sei tudo que eu tenho que fazer. Quando toma a primeira porrada e ela encaixa, amigo, muda completamente, entra no modo sobrevivência, entendeu? Eu acho que nenhuma startup resiste ao primeiro cliente, entendeu? Porque a ideia que você tem, quando o cliente chega, cara, é a porrada na cara do boxeador, entendeu? Certamente. E se você conseguir tomar essas porradas antes do produto estar pronto, antes de estar entregando, melhor, porque o produto que vai chegar melhor acabado para o cliente, né? Sim, você precisa de um feedback, não tem jeito, você precisa ouvir. Não tem jeito. Não tem jeito. É assim que você vai aprimorar o produto
desistir do produto ou enfim, vai tomar a decisão correta, né? É verdade. Vai avaliar qual é a decisão correta. Esse é um ponto chave, assim. Quanto antes errar, tem que errar rápido. Quanto antes você errar, menos tempo e menos dinheiro você gastou, entendeu? Com certeza. Ivan, para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem aí para quem quer, né? Para quem quer empreender, não necessariamente que tenha uma ideia de startup, mas também para quem tem, que acha que seria viável uma startup. Queria que você deixasse uma última mensagem aí para essa rapaziada. Bom, eu acho que o primeiro ponto, e eu acho que é o fundamental, é que a gente está num momento de boas oportunidades. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, em momentos como o que a gente está passando agora, as pessoas acabam tomando ações e escolhendo soluções diferentes, porque o momento é diferente, exige soluções diferentes. Então, agora é a hora de você tirar aquele projeto que estava engavetado e que tinha uma boa solução para um mercado que hoje precisa dessa coisa da transformação digital, de orientação a dados. Olhe para a tecnologia não como fim do teu desenvolvimento, mas como um meio para ganhar escala e chegar a mais pessoas, né? E junte ideias diferentes. Eu acho que assim, diversidade é uma palavra que tem sido muito utilizada, e eu acho que parte do DNA de uma startup é a diversidade, ou seja, a capacidade de trazer gente diferente, com conhecimentos complementares, diferentes visões de mundo diferentes, para criar uma solução mais relevante. E agir, meu amigo, é sair do eu queria fazer para o eu vou fazer. Eu acho que começa agora, o que você precisa já está aí. Eu acho que todo mundo tem acesso à internet minimamente para poder trocar uma ideia com um potencial cliente. Mas eu não sei programar. Arranje um programador que venha para o teu time, que acredite no projeto. Mas eu não sou bom em design. Arranje um cara que possa vir e monta um time matador que permita executar. E traga sempre alguém que conheça do mercado que você vai atuar, porque isso também vai ser importante, porque na hora de acessar esse mercado você já vai ter muita informação relevante. É isso, as oportunidades estão aí. Exatamente. Ivan, para quem quiser conhecer mais sobre a Prevision, sobre a sua startup, quiser do que se trata, onde é que a gente encontra? Legal, vamos lá. Prevision.com, o site, @Prevision no Instagram. No Instagram, @IvanViana com 2 N's. Quem quiser pode ir lá. De vez em quando eu posto alguma coisa lá. No pessoal, mistura pessoal e profissional, não tem jeito, não dá para separar. Não dá. No LinkedIn também a gente está sempre junto, e isso é uma outra dica para a galera de startup. O LinkedIn tem muita gente boa, então segue, acompanha essas pessoas que estão efetivamente fazendo, porque isso é outra coisa legal. As pessoas de startup são muito abertas. Um dos melhores lugares, né, cara, para fazer network hoje é lá, no LinkedIn. Isso. Investe um tempo lá, porque você vai de fato se surpreender com o tanto de conexão positiva que você pode estabelecer lá. É isso aí. Ivan, queria te agradecer mais uma vez por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. E é sempre bom ouvir a experiência, né, de quem acerta, de quem errou, e de quem está nessa batalha aí para tentar mudar de alguma forma esse Brasilzão, né? É isso aí, vamos junto, vamos empreender mais, transformar esse país aí. Obrigadão, Ivan. Grande abraço. E para você conhece algum empreendedor, investidor, que tem uma história bacana para contar pra gente, né? E queira participar aqui no podcast, manda um e-mail contando a história dessa pessoa ou a sua história para Empreender é Preciso, com EH, empreenderpreciso@gmail.com. A gente vai ouvir sua história e quem sabe você não aparece aqui com a gente. Show? Me segue lá também no Instagram para ficar ligado aí nos próximos episódios, @LuaGmaia. Valeu, rapaziada. Muito obrigado e até a próxima. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Empreender é Preciso. Curtiu? Gostou? Dá aquela compartilhada então, meu amigo. E não esquece de me seguir lá no Instagram para ficar ligado sobre novos episódios. @LuaGmaia. Até a próxima, rapaziada!